Estamos retornando depois de algum tempo para analisar mais um dos assuntos pertinentes à terceira pessoa da Trindade. Hoje nós falaremos sobre a personalidade do Espírito Santo. Primeiramente, nós vamos analisar os componentes essenciais da personalidade, como nós já vimos na primeira lição. Observando na primeira lição, vimos que há três componentes essenciais na personalidade. O primeiro é o intelecto, que é a capacidade de raciocínio, de pensamento. O segundo é a sensibilidade, que também é a capacidade de você ter algum sentimento. E terceiro, a vontade, que é a capacidade que nós temos de tomar decisões. Examinando trechos bíblicos, nós podemos ver como essas características se aplicam à pessoa do Espírito Santo. Em primeiro lugar, a Bíblia nos ensina com clareza, com bastante clareza até, sobre a personalidade do Espírito Santo. Em seu excelente discurso sobre a vida através do Espírito Santo, o apóstolo Paulo concluiu referindo-se à mente do Espírito, conforme está registrado em Romanos capítulo 8, verso 27, onde ele diz: "E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos." A mente do Espírito que identifica a sua faculdade intelectual. O apóstolo Paulo também atribui sensibilidade ao Espírito Santo, em Romanos capítulo 15, versículo 30, onde ele diz expressamente assim: "Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus." Em outras palavras, ele se refere à capacidade que o Espírito de Deus tem de sentir. E nesse caso especificamente, a capacidade de sentir amor, de exprimir sentimentos. Finalmente, o apóstolo Paulo fala aos crentes de Corinto a respeito dos atos soberanos do Espírito Santo, quando ele se demonstra possuidor da faculdade da vontade ao distribuir dons espirituais àqueles que creem, que ele determina segundo a sua vontade. Esses trechos bíblicos mostram que o Espírito Santo possui as qualidades essenciais da personalidade. Dessa forma, podemos concluir que o Espírito Santo é uma pessoa. Podemos ver também os outros elementos da personalidade. Complementando esses componentes essenciais da personalidade, existem alguns outros elementos que contribuem para entendermos o que é a personalidade. Esses outros elementos são: primeiro, associações pessoais; segundo, atos pessoais; terceiro, nomes pessoais; quarto, pronomes pessoais; e quinto, tratamento pessoal. Ora, todas essas características secundárias podem ser aplicadas ao Espírito Santo, conforme nós podemos ver a seguir. Primeiro, em associações pessoais, já podemos ver que na fórmula batismal e na bênção apostólica, o Espírito Santo é identificado juntamente com o Pai e o Filho. Essa associação com outras pessoas implica em personalidade. Não seria uma tolice se alguém tivesse de batizar no nome do Pai, do Filho e da força, ou do hálito, ou do poder, ou do vento, ou do sopro divino. Mas tem um nome: Espírito Santo. Certamente que seria, pois somente uma personalidade pode ser associada em suas ações a outras personalidades. Então, não há menor sombra de dúvida que foi baseado nisso que os apóstolos e anciãos do início do Evangelho, por ocasião do Concílio de Jerusalém, escreveram: "Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais." E citaram as 4 coisas. Está em Atos capítulo 15 e versículo 28. A personalidade do Espírito Santo, pois, fica claramente entendida mediante a sua associação às outras 2 pessoas da Santíssima Trindade. Em segundo lugar, nós podemos ver atos pessoais. Quando consideramos as atividades do Espírito Santo, segundo são reveladas nas Escrituras, veremos como isso nos confere um entendimento mais completo sobre a sua personalidade. Vamos ver alguns trechos da Escritura que revelam essas verdades. 2 Pedro capítulo 1, versículo 21, o Espírito Santo revela, motiva e também capacita. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, o Espírito Santo sonda. Atos dos Apóstolos capítulo 13, versículo 2 e Apocalipse capítulo 2, versículo 7, ele fala e chama as pessoas ao seu serviço. João capítulo 15, versículo 26, ele testifica. Atos capítulo 16, versículos 6 e 7,
Ele dirige seu povo no serviço, geralmente proibindo ou restringindo em alguma ação. Romanos capítulo 8, versículo 26, ele intercede por nós. João capítulo 14, versículo 26, ele ensina. João capítulo 16, versículo 8 até o 11, ele reprova. João capítulo 16, versículo 13, ele guia. João capítulo 16, versículo 14, ele glorifica Cristo. João capítulo 3, versículo 5, o Espírito Santo nos regenera. Em terceiro lugar, vamos falar dos nomes pessoais. Na véspera de sua crucificação, Jesus revelou aos seus discípulos que iria deixá-los. Sabendo que com sua partida eles não teriam mais a sua liderança, apoio e conselhos, Jesus lhes disse: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre. Conforme João capítulo 14, verso 16. Imediatamente, Jesus identificou aquele que tomaria o seu lugar, o Espírito Santo, conforme João capítulo 14, versículo 26. Jesus também afirmou que assim como ele viera para revelar o Pai, assim também o Espírito Santo haveria de explicar, revelar e interpretar a natureza e a vontade de Jesus aos homens. Vamos comparar esses trechos bíblicos, João capítulo 14, versículo 15 até o 18 e o 26, João capítulo 15, versículo 26 e capítulo 16, dos versículos 13 até o 15. Anotou aí? Vemos, pois, que o Espírito Santo foi chamado de conselheiro e que ele foi enviado para tomar o lugar de Jesus, para substituir Jesus e levar avante o seu ministério como um outro conselheiro. Daí vem o termo vigário de Cristo. Quem é o vigário de Cristo? O Espírito Santo. O vigário de Cristo, ou seja, o substituto de Cristo, não poderia ser um homem, porque os homens são pecadores. Não existe um homem santo que não peque nunca. Jesus foi o único, porque ele veio para isso, para viver em santidade e em santidade morrer em nosso lugar, nos substituindo na cruz do Calvário. Agora, para substituir Jesus não pode ser um pecador. Só o Espírito Santo estaria capacitado a essa importantíssima tarefa. Essa responsabilidade exigia uma personalidade discernidora, sensível, capaz de agir em lugar do Filho de Deus. O Espírito Santo foi enviado pelo Pai a pedido do Filho, conforme João capítulo 15, verso 26, a fim de glorificar o Filho de Deus e ministrar as necessidades espirituais da igreja. Ele é chamado de Espírito da Verdade, conforme João capítulo 14, verso 17, Espírito de vida, conforme Romanos capítulo 8, verso 2, Espírito de graça, conforme Hebreus capítulo 10, versículo 29, Espírito de adoção, conforme Romanos capítulo 8, verso 15, e Gálatas capítulo 4, versículos 5 até o 7. Espírito da promessa, conforme Atos capítulo 1, versículo 5, Espírito da santidade, conforme Romanos capítulo 1, versículo 4, e também advogado, conforme 1 João capítulo 2, versículo 1, ou conselheiro, conforme João capítulo 14, versículo 16 e versículo 26. Aquele que recebeu todos esses nomes é o mesmo Espírito Santo que glorifica Jesus, o que o torna real para nós e que dá prosseguimento à sua obra nesse mundo. O conselheiro também é chamado de Espírito Santo, conforme Efésios capítulo 4, verso 30, Espírito de Jesus, conforme Atos capítulo 16, versículo 7, Espírito de Cristo, conforme Romanos capítulo 8, versículo 9, Espírito de Jesus Cristo, conforme Filipenses capítulo 1, versículo 19, e Espírito de Deus, conforme 1 João capítulo 4, versículo 2. Embora os nomes possam diferir uns dos outros, a referência em todos esses casos é sempre a mesma pessoa, a pessoa do Espírito Santo. Os vários nomes simplesmente identificam diferentes aspectos de sua natureza e de seu trabalho. Em quarto lugar, vamos citar pronomes pessoais. Talvez você já tenha notado o quanto a Bíblia concentra atenção sobre o Espírito Santo, nos capítulos 14 até o 16 do Evangelho de João. É significativo que João tenha usado pronomes pessoais para chamar a nossa atenção para a personalidade do Espírito Santo. O que são pronomes pessoais?
são aquelas palavras que substituem o nome. Quando você diz eu, tu, ele, nós, vós, eles, nós estamos usando pronomes pessoais. Por exemplo, o pronome pessoal masculino ekeinos, no original grego, é usado em João capítulo 16, versículo 13, referindo-se ao Espírito Santo, reconhecendo assim a sua personalidade. Esse é o mesmo pronome usado em relação a Jesus em 1 João capítulo 2, versículo 6. No capítulo 3, versículo 3, no versículo 5 e 7, 16. Em quinto lugar, vamos citar o tratamento pessoal. Finalmente, o fato que o Espírito Santo é alvo de tratamento pessoal também aponta para a sua personalidade. A Bíblia demonstra que ele pode ser tentado e submetido a teste, conforme Atos capítulo 5, versículo 9. Pode ser entristecido, conforme Efésios capítulo 4, versículo 30. Podemos mentir para ele, conforme Atos capítulo 5, versículo 3. Podemos blasfemar contra ele ou falar contra ele, conforme Mateus capítulo 12, versículo 31 e 32. Também podemos resistir ao Espírito Santo, conforme Atos capítulo 7, verso 51. E também podemos insultá-lo, conforme Hebreus capítulo 10, versículo 29. Uma mera força impessoal, uma força ativa, não pode ser tratada como uma pessoa e nem seria capaz de ter atitudes próprias de uma pessoa. Portanto, reconhecer a personalidade do Espírito Santo é muito importante. Quando percebemos que ele é uma personalidade distinta da divindade, então vemos que ele é digno da nossa adoração, da nossa fé, do nosso amor, de nossas honrarias. Nosso interesse deveria permitir-lhe controlar-nos e usar-nos para a sua honra e glória.